Bom, o momento é aparentemente bom, né? Feliz, o Santos ganhou, o Gabriel tá de volta, jogou muito. Temos coisas boas a falar, temos boas expectativas com relação a esse ano, muito acima do que foi ano passado, mas problemas dessa gestão vão acabar cortando nossa brisa. Vão acabar. E agora surge uma notícia no GE que estava na cara de que uma hora ia pipocar na vida do Santos, que é a condenação no caso do João Basso. O Santos optou por não pagar a dívida que tinha com o jogador, entrou na Corte Arbitral do Esporte, o famoso CAS, e obviamente perdeu o processo, porque o Santos claramente deve ao time português. O Santos fez isso para ganhar tempo, mas agora tem 16 tem, não, o clube tem 45 dias para pagar a dívida de 16 milhões de reais, e se não pagar é transfer ban. E o transfer ban, gente, é importante dizer, não é só a impossibilidade de contratar. Isso é a primeira sanção. Se você não paga a dívida a um clube, a FIFA vai escalonando essas sanções e pode fazer você, eventualmente, se não pagar, claro, até perder ponto no campeonato e tudo mais. Como aconteceu com o Cruzeiro alguns anos atrás, que iniciou uma Série B com 6 pontos a menos. Vocês se lembram disso? E é a situação que o Santos se encontra hoje, por isso que o dinheiro do Souza vai ser utilizado para pagar esse tipo de dívida. Né? Não é, como eu falei, o Santos não está vendendo o Souza para pagar o Gabriel, para pagar o Neymar, para ter outros jogadores dessa categoria. O Santos está usando essa dívida para pagar jogadores ruins, jogadores que, sim, não foi essa gestão que contratou, mas essa gestão manteve. E aí surge o grande X da questão, que é a nota da diretoria do Santos enviada para a equipe do GE. É um descalabre, assim. É uma nota que chama o torcedor de otário, chama os jornalistas de burros e simplesmente esfregam na nossa cara que eles não têm compromisso nenhum com a verdade. Sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo de hoje, mas não antes de anunciar para vocês que eu estou de contrato renovado com a Insider. Pois é, para 2026 continuarei não só utilizando, porque isso independentemente do patrocínio ou não, eu sempre utilizei antes e continuarei utilizando depois as peças da Insider, porque eu sou muito fã. Na minha casa fizemos todas as compras de Natal, presenteei toda a minha família com produtos da Insider, utilizando o meu cupom, lógico, Rodolfo Gomes, e esse ano não vai ser diferente. Vou poder continuar aqui trazendo para vocês todas as novidades do ano de Insider e dizer que no meu cupom, se você é cliente novo, você tem 15% de desconto em toda a linha da Insider. Se você já é um cliente recorrente, esse desconto cai um pouquinho para 10%, mas continua valendo. E assim você também mostra para o pessoal da Insider que você veio do meu canal. Você quer uma roupa de qualidade que você não precisa passar, não pega cheiro, é linda, super tecnológica? Insider é o seu lugar, o link está na descrição ou aponte a sua câmera para o QR Code que aparece para você na tela. Bom, dado o recado, o Santos foi condenado, como aponta aqui a matéria do GE, pela dívida na contratação do João Basso junto ao Arouca de Portugal e pode sofrer um novo transfer ban. O Santos tem 45 dias para pagar, o que eu imagino é que o Santos pague. Não tem por que não pagar, até porque o Santos já recebe a primeira parcela da venda do Souza, né? Então o Santos deve se acertar aqui, porque o Santos não vai querer nenhum problema maior. Só que o que me chamou a atenção nessa matéria foi a nota que está aqui, divulgada do Santos, a reportagem do GE. Isso aqui é chamar todo mundo de idiota, cara, de um jeito assim que chega a ser inacreditável. Diz aqui a nota: mais um exemplo de herança maldita de gestões passadas que tumultuam e dificultam demais o trabalho de reorganização realizado pela atual diretoria. Independente de todas essas dificuldades, o trabalho seguirá firme. Isso aqui tem tanta coisa que eu preciso falar sobre essa nota, porque ela é curta, mas ela tem tantas coisas que a gente precisa comentar, ela é tão profunda. Porque veja bem, a primeira coisa que me incomoda, tá? Mais um exemplo de herança maldita. Quando o Santos, enquanto instituição, fala sobre isso, ele não está só atacando a antiga diretoria, ele está atacando o ativo do clube, que é o Basso. Imagina você, jogador do Santos, você no lugar do Basso, você lê essa nota.
Você está sendo tratado pelo clube que paga o seu salário como uma herança maldita. Que tipo de funcionário quer ser tratado dessa maneira? Qual o exemplo que o Santos passa tratando um ativo do clube, seja ele bom ou não? E eu não estou defendendo aqui o Basso. O Basso vivia seu melhor momento ano passado com o Kleber Xavier até ele se lesionar. E o Santos passa a ter muitos problemas defensivos depois que ele se machuca. Fora esse período, o Basso sempre foi um jogador que nunca me convenceu. Você chamar o cara de herança maldita, tratar dessa maneira, me parece muito pouco profissional. Muito pouco profissional da parte da diretoria. E aí eles citam aqui que foram, herança maldita de gestões passadas que tumultuam e dificultam demais o trabalho de reorganização realizado pela atual diretoria. Bom, a primeira parte aqui, quando eles tentam culpar a gestão, no caso do Rueda, que foi quem contratou o Basso. Foi. Mas o Santos, na gestão do Marcelo Teixeira, teve a oportunidade de se livrar do Basso. Em 2024, o Arouca pediu a devolução do Basso contra o abatimento das dívidas. E o Santos, de Marcelo Teixeira, preferiu contar com o jogador. Sabendo que não pagou o Arouca. Sabendo que tinha dívida. Foi uma escolha dessa diretoria. Não foi da diretoria passada. Essa diretoria, que já estava em 2024 na Série B, optou por não devolver o Basso ao Arouca, que pediu a sua devolução. Era só devolver e o Santos não teria dívida nenhuma e nem teria que arcar com salários altos do jogador hoje. Estaria tudo resolvido, não fosse a escolha dessa diretoria. Então é muito fácil culpar uma diretoria anterior, que já é queimada com o torcedor porque foi rebaixada, etc e tal, e se esquecer de olhar para o próprio rabo. Quem optou por manter o Basso, e aí o torcedor não pode ter memória curta. Nem o jornalista que comenta sobre isso. A gente não pode se esquecer. Foi essa diretoria, de novo, que optou por manter o Basso no elenco. Eles tiveram a oportunidade de se livrar desse transfer ban, dessa dívida e dessa herança maldita, que é o jogador como eles classificam. Eles não classificaram o jogador como uma herança maldita, tiveram a possibilidade de se livrar e não se livraram. São hipócritas, acima de tudo. Absolutamente hipócritas. E aí aqui, no final da frase, um trabalho de reorganização realizado pela atual diretoria. Isso é chamar o torcedor de cretino. Isso é chamar o torcedor de imbecil, cara. Quando vocês falam que vocês estão reorganizando o clube com os números que vocês têm apresentado nos balanços. Gente, daqui a pouquinho, em fevereiro, março, sai o balanço do Santos de 25. Vocês vão ver a atrocidade que foi. Em 2024 já tinha sido uma tremenda de uma atrocidade, mesmo com o Santos arrecadando até bem pro ano que disputou a Série B. Quem é a diretoria que está afundando o clube em dívidas? Porque o Rueda caiu, foi rebaixado, uma mancha histórica na história do clube que nunca vai se apagar e tudo mais. Mas quem está elevando a dívida não pode falar de reorganização. Quem se reorganiza paga a dívida, não cria mais dívida. Um clube que está se reestruturando, se reorganizando, não paga 4,5 milhões em Tassiano, não importa quantos gols ele faça, ele não vale isso. Não paga 3 milhões de euros e 1,5 milhão de salários para Tiquinho Soares, não paga 1,3 milhão de salário para Bilal Brahimi, não paga 1 milhão de salários para Mike. Quem está se reorganizando não comete essas atrocidades, não contrata cabalheiro. Time que está se reorganizando não contrai dívidas. E eu não estou nem entrando em mérito de Neymar e Gabriel. Não contrai dívidas com jogadores inúteis, como essa diretoria do Santos fez. E os números mostram que o Santos está cada trimestre que passa e solta um balancete, mais endividado. A diretoria do Rueda foi uma atrocidade, mas ela não aumenta substancialmente a dívida do clube. Só você pegar a dívida que o Santos tinha do dia que ele chegou e a dívida que o Santos tinha do dia que ele saiu e compare com essa diretoria. Não tem comparação. Eu sei que pro torcedor a dívida pouco importa. O torcedor não quer ser rebaixado, quer ser campeão, quer ter o Gabriel no time, quer ter o Neymar no time. E essa diretoria sabe disso. Então ela é populista, ela entrega o que o torcedor quer, os jogadores que o torcedor quer, porque é esperança, e assim a gente pode falar de pautas positivas, de agenda positiva, como tem profissionais que amam também agir dessa forma, né? E aí se esquece das atrocidades que eles comentam. Por isso que eu tô aqui,
fazendo esse papel de chato. Por isso que eu tô aqui falando que eu vim para incomodar, porque esse tipo de coisa não pode deixar passar, a gente não pode deixar passar. É inacreditável. E essa narrativa aqui é a pior. E eles terminam, né? Independente de todas essas dificuldades, o trabalho seguirá firme. Um trabalho de sucateamento do clube. O Santos está cada dia mais sendo sucateado, aumentando as suas dívidas para ser comprado barato, sabe lá por quem. Ou para que a manutenção do poder continue, né? Porque a oposição do Santos não existe. Não existe. Então assim, gente, com todo respeito, muito triste. Muito triste essa mais uma notícia ruim de Transferban, mas ok. O Santos tem 45 dias para pagar e eu acredito que vá pagar, mas essa postura da diretoria do Santos aqui chamando um jogador do elenco que estava relacionado na partida agora, na estreia do Santos, estava no banco de reserva, chamar o cara de herança maldita é de uma falta de caráter, uma falta de profissionalismo, uma falta de, cara, de hombridade de quem escreveu essa nota, e é o Santos, né? No fim do dia é o Santos como uma instituição que solta essa nota. Inacreditável. Qual a mensagem que você passa para o mercado? Qual a mensagem que você passa para o elenco? Com o jogador sendo tratado dessa forma. Um jogador que pode ser o pior jogador do mundo. O pior jogador do mundo. Não atrasa, tá lá todo dia, tá se dedicando, tá treinando e não colocou um revólver na cabeça de nenhum dirigente do Santos, nem do Rueda para comprá-lo, nem desses atuais dirigentes para mantê-lo em 2024 como eles escolheram. E isso eles não te contam. Eles te contam a história pela metade, porque a diretoria não quer ser cobrada. Eles querem viver no mundo da fantasia como se eles fossem os heróis que estão reconstruindo o Santos. Reconstruindo uma ova. Mesmo que o Santos bata campeão esse ano e tem condições porque tem jogadores muito bons, o Santos continuará com zero processo de reconstrução. O Santos não está investindo nada em infraestrutura. Tudo que foi investido foi através do Neymar Pai, da NR Sports, o que é uma vergonha completa. O Santos essa diretoria deveria se envergonhar de depender de um pai de um atleta para poder ter alguma estrutura um pouco acima. Não fizeram nada e poderiam ter feito isso, mas tem que meter o dinheiro em fluxo de caixa para pagar as contas desses jogadores absolutamente ridículos que eles estão contratando. E a próxima gestão? Quando tiver lá, pegar vários jogadores, pegar o contrato do Bilal Brahimi, por exemplo, não é herança maldita? Ou essa gestão não vai deixar herança maldita para ninguém? Eles vão deixar um Santos, olha, colocaram o Santos no outro patamar. O Marcelo Teixeira é o Paulo Nobre do Santos. Hoje o Santos tem um outro nível de receita, outro pagou as dívidas. O Santos hoje tem patrocinadores, perdeu o patrocinador Master, cara. E até agora nada. Não falaram aí que tava negociando com fulano, Beltrano, que era isso e aquilo? Cadê? Cadê os patrocinadores do Santos? O Santos jogou com a camisa vazia, perdeu o patrocínio. Por incompetência de um departamento de marketing que é uma vergonha. O Santos não tem departamento de scout. O Santos, quando depende de scout para contratar, é só jogador ruim. Só vai para a América do Sul pegar jogador ruim. E essa diretoria está reorganizando, está fazendo um trabalho firme, forte. É assim, cara. É o poste mijando no cachorro. Porque é inacreditável como que essa diretoria se comunica e que como ela nos chama, olha na nossa cara e nos chama todos os torcedores de otários. Tipo assim, ó, pão e circo, irmão. Toma aí o Gabriel e fica quietinho pra falar da minha gestão. Toma aí o Gabriel, o gol da vitória, o caralho. Toma aí o vídeo dos bastidores e foda-se, a gente pode falar o que a gente quer, falar a atrocidade que a gente quer, porque se tá ganhando ninguém se importa. É isso que eles pensam de nós, que nós somos todos otários, que nós estamos todos preocupados apenas com quarta e domingo. Eu sei que tem muita gente que pensa assim, mas também sei que tem muita gente que não pensa. E é por isso que esse canal existe. Não dá pra aceitar uma narrativa dessas com relação a essa diretoria. É isso, não vou me estender muito mais do que isso, porque já falei demais, não quero simplesmente cortar mais a minha brisa. Fazer um convite aqui, se você está assistindo esse vídeo ainda nessa segunda-feira, 8 da noite, no Futeboteco estreia o novo Fala Rival,
programa que já existia na grade do canal do Futeboteco, que a gente fala ali sobre os 4 grandes de São Paulo. Tem muito destaque para o Santos, principalmente comigo. E hoje a gente estreia Isabela Labate como uma nova apresentadora do programa. Vai estrear uma nova gama de artes, vai ser um programa completamente redesenhado e novo. Um projeto ousado, talvez o mais ousado da história do Futeboteco. E daqui a pouco, inclusive, os produtores já estão aqui em casa para começar a preparar para que não tenha nenhum erro técnico. Então a gente espera, se vocês puderem me dar essa audiência lá no Futeboteco hoje, 8 da noite, vamos falar bastante de Santos por lá, assim como dos outros rivais da capital. Fechado? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.